Oi, torcedor do Fortaleza, você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Estamos aqui para mais um episódio para trazer, de fato, as informações sobre o Tricolor de Aço. A gente sempre se encontra na TV Diário, todas as sextas-feiras, no domingo, lá na Verdinha e também no seu principal tocador de podcast. E, claro, no YouTube do Jogada. Você sempre tem acesso por todas essas plataformas, onde você pode ter acesso às informações do Fortaleza Esporte Clube. E hoje a gente vai falar sobre os rumos do setor da diretoria executiva. Toda essa movimentação que aconteceu na semana, a saída do Alex Santiago e do Bruno Costa, como é que fica o cenário para o Fortaleza? E aí, para conversar com a gente, estão aqui Alexandre Mota e Daniel Farias, que são aqui da nossa equipe, entendem muito do assunto e vão trazer os pontos de vista em relação à temática. Meninos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. Um abraço para ti, para toda a audiência, para todo mundo que está aqui acompanhando. Um tema muito sensível, muito importante e que tem impactos, né, Fernando, para o decorrer da temporada. Sim. Muita gente fala, a bola não entra por acaso. Eu falo, a bola não deixa de entrar por acaso também. Então, muita coisa aí para a gente tentar destrinchar, tentar explicar, mas, acima de tudo, esclarecer para o torcedor o que é que vai acontecer agora, né? Como é que está essa hierarquia do Fortaleza lá no futebol. Então, um prazer estar aqui falando contigo. Prazer, Fernandinho. Um abraço para você, para o Alexandre, para todo mundo acompanhando a Jogada do Leão. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente falar, porque a gente fala de um Fortaleza que nesses últimos anos está passando por esse processo de transformação, né? O torcedor às vezes ainda nem entende tão bem. Eu acho que isso também às vezes um pouco por falta de transparência. Mas como é que funciona hoje o Fortaleza por dentro em relação à SAF, associação, diretoria de futebol, departamento de futebol? Quem é que toma essas decisões, né? De onde que surgiu essas tomadas tão importantes de decisão que a gente viu, saída do Alex Santiago, saída do Bruno Costa, que são saídas significativas, a gente tem que destacar isso. No mesmo dia, as duas assim figuras mais importantes abaixo do Marcelo Paes do futebol do Fortaleza foram demitidas, e isso é algo sério, é algo grave, que precisa se entender as razões que levaram a isso e também, como o Alexandre citou, os próximos passos que o Fortaleza vai tomar em relação a isso, porque apesar de não ser diretamente do campo, é algo que influencia diretamente do campo, é algo que trabalha com o campo, trabalha com comissão técnica, trabalha com elenco. Então são pontos importantes que o torcedor do Fortaleza precisa nesse momento mais do que nunca, de transparência, precisa entender de fato o que está acontecendo, o que é que vai ser tomado daqui para frente, e ele torce, e a gente também, para que essas mudanças que venham acontecendo no Fortaleza possam trazer para dentro do campo uma resposta positiva, porque a gente já viu um Fortaleza que com dificuldades, né, no sentido de comparação com outros poderios financeiros, de investimento de outras equipes, já fez muito, mas pode fazer ainda mais, com organização, com transparência, com ética, né, todo esse trabalho sério que vem sendo feito, mas que sempre precisa de alguns ajustes. A gente fala de um Fortaleza que está em crescimento, mas que a gente tem que assumir que não é uma Fortaleza perfeito, como nenhum time é, e que precisa de ajustes, e é importante a gente discutir e debater sobre isso. E aí, para falar sobre isso, entender essa logística, a saída do Alex Santiago. Algumas pessoas podem perguntar que impacto isso traz para o campo. Como é que isso reflete? O que é que vocês podem trazer sobre isso para o torcedor compreender melhor? Não, eu acho que a gente precisa primeiro ter a dimensão de que ninguém está acima do clube, né, com relação a profissional algum. O clube ele é soberano nesse sentido. E o clube ele tem um projeto esportivo. O Fortaleza como um todo, ele é um time que nos últimos anos foi tido como um exemplo de gestão. E a gente não só fala da gestão como um todo, mas a gente fala sobre os processos. O Fortaleza era tido realmente como esse grande exemplo. E a gente está vendo situações internas, né, uma crise instalada com relação a alguns profissionais que até então não era sabido. Ou seja, se era sabida, não era exposta. A gente fala muito sobre, em algum momento, né, lidar com pessoas, gerar algumas feridas. Às vezes você tem realmente um desentendimento, às vezes você tem algo que você não concorda, mas tudo isso, no futebol, ele é deixado de lado quando a gente fala do resultado. O resultado pelo resultado, ele é responsável por tudo. Ele permite que tudo aconteça. E aí a ausência de resultados traz à tona algumas questões. Questões essas que em muitos casos a gente já sabia desde a temporada passada, né? Por exemplo, na temporada passada, se a gente pegar a figura do Alex Santiago, houve um determinado momento em que esse gestor tentou emitir uma carta de renúncia. Então, naquele momento, já era algo que não estava tão coeso internamente. Em algum momento houve talvez uma falta de alinhamento. E aí os impactos disso, né? Quando a gente fala sobre impactos, a gente precisa ressaltar que saíram 2 pessoas do departamento de futebol.
o Alex Santiago, diretor de futebol, e o Bruno Costa, executivo de futebol. De forma oficial, não há um alinhamento com relação aos motivos. Por exemplo, de forma oficial, o Fortaleza alega, né, que o Alex Santiago está sendo desligado por um problema administrativo, né, de ordem de condução de governança do clube. E aí é um problema envolvendo o futsal. O valor do futsal, né? Aquela questão de premiação, né? E aí, para o torcedor que não está entendendo ainda o que aconteceu, basicamente, o Fortaleza foi campeão brasileiro de futsal em 2024, foi pago, né, pela Confederação Brasileira de Futsal, CBFS, um valor de R$250 mil. Esse dinheiro seria destinado ao clube e a figura do Alex Santiago, então, presidente da instituição, né, ele não estava no cargo de diretor de futebol, ele concedeu aos membros da CBFS não um valor, não um destino do dinheiro para o clube, mas ele concedeu o dinheiro para uma pessoa. E essa pessoa foi o Valdim, ele era o capitão do time. Então, basicamente, foi essa a mudança. O Alex disse, o dinheiro da premiação é concedido todo ao elenco. Foi um acordo que eu fiz. E aí, para facilitar esse trâmite, ele concedeu isso. E aí o Valdim recebeu o dinheiro e repassou aos demais jogadores. Isso é um movimento de governança equivocado, errado. Porque o dinheiro deveria partir do clube para os demais. E acabou partindo diretamente para um funcionário, que ficou responsável por reparti-lo. Então, oficialmente, é dito isso. Para além disso, você tem a saída do Bruno Costa, que oficialmente é uma rescisão em comum acordo. É como se ambos estivessem entendendo, o trabalho não está tão legal. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar, né? Já estamos fazendo mudanças, vamos fazer essa também. Só que aí a gente tem dois aspectos bem distintos, né? Um tem esse argumento, o outro não. Um tem uma nota de um tom e o outro de outro tom. O fato é que o resultado é soberano. E a falta de resultado, eu acho que, acima de tudo, é a que culmina com essa decisão. Porque nessa temporada, o Fortaleza fez algumas contratações, as contratações não deram tão certo. A gente lembra aqui do Paul Fernandes, ainda não engrenou, tem tido jogos ruins, Gaston Ávila, 2 cartões vermelhos, expulsões e etc. Então também não conseguiu deslanchar. Na verdade, 1 cartão vermelho e 2 pênaltis, né? Cometidos. E 2 pênaltis cometidos. Então, só para citar 2 exemplos, né, de jogadores argentinos. O Dylan Borreiro, né, um reforço também, contrato até 2028. Até então, ele não tem sido uma opção para o Vojvoda e ele nem está no departamento médico. Então, acho que, no sentido geral, a ausência de resultados e o problema com relação à montagem de elenco, eles afloraram quando o time não conseguiu ter o desempenho esperado. O Fortaleza tem tido problemas. E eu acho que esse foi o ponto realmente determinante. Além disso, os bastidores, né? Nós sabemos, e acho que a gente, ao longo da programação da Verdinha, sempre tem ressaltado isso, né? Haviam atritos de bastidores, talvez informações desencontradas, pessoas com interesse e o clube com outro interesse. E a partir desse momento se faz necessária a mudança. E aí a gente precisa entender de que forma isso vai ajudar o Fortaleza nesse momento. A mudança, ela existiu. O que é que o Fortaleza vai fazer? Ao longo do podcast a gente vai debater. Mas de que forma isso alivia o momento atual? Eu acho que apenas com relação à pressão. Talvez internamente aparar arestas e diminuir a tensão entre quem toma as decisões. Mas não deixa de ser algo que talvez interfira no elenco, no Vojvoda. Porque eles são lá, dia a dia, com pessoas do clube e essas pessoas não estão mais presentes. Então, em algum grau, o projeto ele acaba ficando mais vulnerável. E aí precisa entender isso. Qual é o projeto que o Fortaleza vai passar a partir de agora? Eu até acho, Fernando, eu concordo com o Alexandre quando ele fala de pressão. E muitas vezes no meio do futebol, quando você passa por alguma turbulência, e o próprio Marcelo Paes, no vídeo que ele gravou, se pronunciando sobre essas saídas, tanto do Alex Santiago como do Bruno Costa, e falando até, assumindo que ele pretende, né, já conversou com o Vojvoda e com o elenco, com o restante da diretoria do Fortaleza, ele pretende se envolver mais no futebol, algo que lá no passado ele já fez muito, porque era, né, a parte onde ele trabalhava, a pasta dele, né, ele assume que o Fortaleza está passando por um momento de turbulência, e isso é fato, pelos desempenhos dentro de campo, pelos resultados que não têm vindo, a perda do título do Campeonato Cearense, a classificação na Copa do Nordeste, mas a duras penas, em uma 4ª colocação, algo que está bem abaixo daquilo que a gente esperava para o investimento do Fortaleza, para a qualidade do Fortaleza, e muitas vezes nesses momentos a pressão interna aumenta, mas a pressão externa também a torcida muitas vezes espera uma resposta, e aí nesses momentos de crise, né, muitos times de futebol o que é que fazem? Demitem o treinador.
né, no momento para dar uma resposta para a torcida, para dizer, olha, nós não estamos inertes diante desse momento de turbulência, então nós vamos dar uma resposta e a trocar de treinador. Fortaleza não fez isso, mas fez no seu departamento de futebol. Tirou o seu executivo, tirou o seu diretor de futebol. E é curioso isso que o Alexandre citou, porque realmente, se você for ver, são justificativas totalmente diferentes, mas que acontecem no mesmo dia. 2 saídas no mesmo dia dos 2 cargos mais importantes dessa pasta. Então, realmente, dá a impressão de que é uma certa forma de resposta também. Uma resposta para a torcida de que, olha, nós nos preocupamos com a situação em que o time está e vamos em busca de soluções. E, na nossa visão, fazer mudanças dentro do departamento de futebol nesse momento é um dos caminhos para contornar essas situações. Eu não sei se é a escolha mais adequada. Eu também não sou favorável à mudança de treinador, por exemplo, Sim, como concordo. alguns torcedores, né, comentam. Eu acho que não. E eu até tenho uma certa forma de receio também essas mudanças do departamento de futebol, com a temporada rolando. Porque você faz um trabalho de planejamento desde o início da temporada, na verdade, desde o final da temporada anterior, de contratação, de pensar o que é que nós queremos de objetivo para essa temporada, e no meio do caminho, você troca. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar esse momento turbulento. Ele aconteceu, ele está acontecendo, e você precisa fazer mudanças. Eu não sei se uma troca tão brusca assim no departamento de futebol, no decorrer da temporada, depois da primeira rodada do Brasileirão e da Libertadores, foi o caminho mais interessante. Mas a decisão já foi tomada, e agora o que eu concordo com o Alexandre, o que a gente precisa fazer é avaliar quais são os próximos passos, porque isso vai ser até talvez mais importante do que o que já foi tomado. Porque a forma como o Fortaleza vai reorganizar esse setor e lidar com essa crise, porque é uma crise que vem do lado externo e interno, vai dizer como que o Fortaleza pretende terminar a temporada. Se de uma maneira de superação, suportando essa crise e crescendo de rendimento, ou se a situação vai só se agravar ainda mais, que é o que o torcedor do Fortaleza certamente não espera. Hoje teve uma coletiva de imprensa, né? Houve a conversa ali do pessoal do Conselho de Administração da SAF, e aí foi dito pelo Bruno Carlos, era o Bruno Carlos e o Bruno Aciolo, conversaram com a gente sobre ter situações onde já eram investigadas, tanto relacionadas ao Alex Santiago e ao Bruno Costa, que envolveu o Bruno Costa também, por isso houve a saída. Vocês acreditam que, muito bem, vocês trouxeram, né, que são 2 pontos importantes a saírem no mesmo dia, mas com discursos diferentes. Vocês acreditam que ainda há alguma coisa relacionada a esse assunto que a gente não tem conhecimento? Por exemplo, de relacionamento, de desempenho, do que foi implantado pelos 2 profissionais, por exemplo? Tem muita coisa, Fernanda, que a gente não consegue ter acesso, pelo fato de nós não estarmos lá dentro. Então, o que a gente sabe é o que é transparecido pelo próprio clube para a gente, pelas conversas que a gente tem com os profissionais, pelo que é dito nas coletivas de imprensa, e com base nisso a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça para entender, decifrar o que foi aconteceu. Mas 100% a gente não vai conseguir ter a certeza, até porque são discursos diferentes, né? No próprio momento da saída do Alex Santiago, a gente tinha da parte dele uma versão, né, de certa forma, dizendo que ele tinha tomado essa dianteira em sair porque haviam questionado a sua ética e ele não aceitava isso. Do lado do Fortaleza, a gente já teve uma nota um pouco diferente, dizendo que havia sido uma decisão unânime por parte da diretoria executiva, o Conselho de Administração da SAF. Então, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir sempre decifrar 100%. Mas uma coisa que foi dita nessa coletiva hoje que me chamou a atenção também foi que, para além dessa questão, o Fortaleza está num processo também importante de buscar investidores para a sua SAF. Essa, inclusive, é uma pergunta dos torcedores. O Fortaleza já se transformou em SAF há muito tempo, mas cadê essa venda que o Fortaleza deseja que seja minoritária? E aí eles falaram lá sobre esse processo, e eles explicaram que nesse processo de venda, de captação de investidores, a forma como você vende a imagem do clube é muito importante. E aí você ter dentro do seu corpo ali da SAF, e o Alex Santiago hoje fazia parte da SAF, né? Antes ele era da associação, mas agora estava na SAF. Você ter eu vou usar o termo escândalo, certo? Mas você ter algo que está sendo investigado, suspeito, como sendo uma prática fora daqueles padrões governamentais do clube, poderia atrapalhar o Fortaleza nessa busca por investidores. Então esse foi um ponto de vista também que talvez a gente não tivesse escutado logo de vista, mas que é importante a gente considerar também. Fortaleza está passando por um processo de profissionalização, né? Os processos do Fortaleza são diferentes do que eram há anos anteriores. Os processos do Fortaleza agora seguem esses padrões. E o que o Fortaleza defende na sua nota, né, que o próprio
Fabiano, se eu não me Isso, se eu não me Fabiano engano, Barreira. o Fabiano Barreira falou, é que justamente são práticas de ética e governança que estão alinhadas com Fortaleza, mas que aquilo que o Alex Santiago fez foi de encontro a essas práticas. E aí isso pode minar a imagem do Fortaleza diante do mercado. Então, acho que esse é um ponto importante também. Existe uma preocupação interna do Fortaleza com seus processos, não apenas no sentido de resultado esportivo, mas também nesse processo de captar investimentos, de ser atrativo para o mercado, para que uma empresa que quer investir no Fortaleza, consiga encontrar ali um clube organizado. E aí talvez apareçam essas arestas, tenha sido, na visão do Conselho de Administração, necessário para que não houvesse essa mancha na imagem do Fortaleza perante o mercado. Apesar de compreender que esse é um problema exclusivamente interno, e foi uma decisão do Fortaleza externá-lo. Porque a gente está falando de uma premiação que acontece, e aí especificamente sobre o caso do Alex, né? No final da temporada de 2024. E de lá para cá a gente está no mês 4, né, no momento que a gente está gravando isso. Ou seja, foi um aspecto que estava dentro dos balanços, né? Assim como também outro aspecto que foi debatido foi o incremento da folha salarial do futsal, que foi 6, 7 vezes maior. E só para um comentário bem rápido, que ele falou, esse orçamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Exatamente. Então passou, não foi simplesmente uma carteirada. A gente não estamos falando sobre algo que não era informação. Sim, e passou a ser. Todos sabiam dessa informação. Então, eu entendo isso como uma brecha para fazer uma mudança. E aí, não estou dizendo que essa mudança não era necessária. E nem estou dizendo que esse não é um motivo plausível. Mas quando você fala que quer passar estabilidade para o mercado e você desliga 2 diretores que eram responsáveis pela coordenação e gestão do futebol, né? Cada um com a sua especificidade. Mas se a gente for falar aqui, o Bruno Costa, né? Um profissional que ia para eventos internacionais, levar a imagem de Fortaleza, um profissional que tinha muita ligação com a Liga Norte-Americana, Fortaleza, inclusive, nessa temporada, né? Fez pré-temporada lá, contratou alguns jogadores do mercado dos Estados Unidos, que até então não havia feito isso, e aí o torcedor que está em casa pode dizer, mas nenhum jogador prestou. Aí pronto. Aí você tem um ponto. Os jogadores não agradaram, os jogadores não funcionaram, mas teoricamente a gente está falando da função dessa pessoa. Da mesma forma do Alex, que era alguém que já foi presidente do clube, já foi responsável pelo projeto do futsal, que acaba, inclusive, saindo pelo projeto do futsal, do qual ele foi responsável, né, por essa reincorporação, mas que era alguém que tinha muita relação com o mercado sul-americano. Os argentinos, né, os jogadores de outros países que chegam, geralmente mencionam ele na própria coletiva de apresentação. A pessoa tal foi lá na minha residência, né? Como disse o Paul Fernandes. Então, eu acho que a gente sabe que existem atuações e a gente sabe que cada um deles tem uma atividade. Então, não sei se necessariamente fazer a mudança é uma forma de dizer para o mercado a gente está resolvendo as coisas. Talvez estejam resolvendo as coisas sim, mas internamente. Porque aí é uma situação que não é apenas esses pontos que a gente está destacando. Esse é o ponto do iceberg, é o estopim, mas aí é uma questão de relacionamento interno. E aí é como o Daniel bem pontuou. A gente pode buscar informações, pode falar, fulano de tal e fulano de tal não se gostavam. Havia divergências de entendimento disso e disso. Foi tomada essa decisão que impactou na estrutura do clube. Foi desviado uma verba, não retirada a verba do clube, mas desviada de uma atividade para outra atividade. Aí a gente pode ressaltar. E eu acho que são essas coisas, esse ambiente interno talvez mais conturbado e desgastado, não de 4 meses, mas desde a temporada passada, que fez com que essa tomada de decisão acontecesse agora. No momento em que você tem, repito, um motivo plausível, porque aí você tem um motivo que você pode dizer que esse motivo é um motivo real, né? Porque é um motivo de governança que atrapalha a consolidação da SAF do clube. E aí cabe ao Fortaleza tentar remediar isso, né? Tentar reorganizar-se. Só que o que é curioso, Fortaleza faz esse processo sem trazer ninguém. Então, em algum grau, para quem não está acompanhando, pode pensar assim, então esses profissionais não faziam diferença, porque o Fortaleza não vai substituí-los, né? Assim, na prática. Eles não foram substituídos. E o que é que vai acontecer, então? Aí é onde a gente precisa entrar aqui. O Departamento de Futebol do Fortaleza não é feito por 2 pessoas. E nem são apenas 2 pessoas que dizem se o clube está indo para frente ou não. O Departamento de Futebol do Fortaleza é tomado a decisão de um colegiado. Você tem Marcelo Paes como CEO, você tem o próprio Júlio Manso como supervisor,
você tem o Daniel de Paula Pessoa como gerente, você tem o Marcelo Boé como assessor do departamento de futebol, você tem o Dr. Cláudio Maurício, que é chefe do departamento médico, mas é o primeiro vice-presidente e alguém do departamento. Você tem o Cifec, que tem 4 pessoas. Vai trazer mais E um. vai E trazer agora mais vai uma. contratar mais um profissional. Então, só aí eu já estou citando o quê? Quase 10 Tem a pessoas. comissão técnica ainda, né? Que Então, participa eu do acho que é Voivoda isso que a também. gente precisa ter a dimensão. E aí é compreender se o Fortaleza toma uma decisão dessas, independente de haver um motivo plausível ou não, o clube está dizendo que internamente as coisas estavam desorganizadas. Não estavam totalmente alinhados. O ambiente não estava totalmente favorável ao trabalho. E aí, agora vai ficar. Mas vai ficar tirando pessoas, não chegando novas pessoas. E aí é esse rearranjo que eu acho que o Fortaleza vai precisar ter muito cuidado, ter muita atenção para a tomada de decisão a partir de agora. Porque o Marcelo Paes, que é CEO do clube, e é um cara que já foi diretor de futebol, é um cara que já foi presidente, não tenho dúvidas, o maior presidente da história do Fortaleza, o mais vitorioso também. A década de ouro do Fortaleza, ela é a década atual. Sim. Ela não é a década passada, ela não é a década anterior. É agora que o Fortaleza vive o seu ápice, o seu apogeu. Então, é muito importante ter dentro do clube todo mundo alinhado. E eu acho que o Marcelo Paes talvez esteja com esse entendimento junto ao departamento de futebol. E aí, quando ele fala, eu agora vou mais para dentro do clube, aí esse é um aspecto que a gente precisa saber como é que vai ser tocado. O que é que significa na prática isso, né? Exatamente, porque é o quê? Se o Voivoda precisar de algo, ele não recorria a você antes, era o Alex, era o Bruno, e agora vai ser você. Vai ser diretamente com você, né? Todas essas questões, essas são questões que já existiam, ele já tinha essas atividades, como ele sempre pontuou, como a gente via quando ia aos jogos e você vai trabalhar e você vê ele descendo ônibus, você vê ele lá no campo de jogo e tal. Seja onde for. Exatamente, mas agora ele está dizendo que ainda mais. Então, significa o quê? Porque a gente está falando de um profissional que ele é funcionário do clube, ele tem uma atividade no departamento de futebol, mas para além dessa atividade, ele tem outras atividades. Ele é o presidente de uma liga, a Liga Forte União. É sobre isso que eu ia falar. Será que essa fala dele significa, dando uma resposta, que alguns torcedores começaram a questionar, né? O Marcelo Paes está atuando muito como presidente da liga, né? Ele está dando entrevista, falando. Será que seria um indicativo de assim, vou me concentrar um pouco mais no Fortaleza? Não sei, é uma possibilidade que a gente não sabe, né? Porque o discurso dele foi, vou me concentrar mais no Fortaleza, mas na prática ele não sabe o que isso significa. Porque além disso ele é palestrante, porque além disso ele é presidente da Comissão Nacional de Clubes que está propondo mudanças no regulamento da Série A para 2027. E que tem encontros mensais lá no Rio de Janeiro, só para debater. Então, ele é um profissional que é muito bem visto no mercado, mas, acima de tudo, ele ocupa muitas funções. E aí, talvez, esse seja um momento muito importante de resposta mesmo, né? A mudança interna é aparar arestas, tirar quem estava, de certa forma, causando uma certa tensão ali internamente, mas a outra mudança é eu estar aqui mesmo, tomando todas as decisões e tomando a dianteira, apesar de saber que ele já fazia isso. Essas questões, eu acho que o Fortaleza precisa ter muito cuidado, porque a gente está falando de atribuições que são muito importantes e que requerem muitas pessoas, por isso que o departamento é formado por um colegiado, e que talvez nesse primeiro momento seja a melhor decisão. Não vou trazer ninguém, vou primeiro entender como é que vai ser. E aí, posteriormente, caso ache necessário, aí você faz a contratação de um outro executivo de futebol, como a maioria dos clubes possui. E eu estava até pensando, enquanto estava falando, Alexandre, que a gente fala de uma temporada que já começou, mas é normal e é comum, e na verdade é algo até que a torcida pede, que você faça incorporações ao seu elenco no decorrer da temporada. Então essa função do departamento de futebol, de montagem do elenco, de administração do elenco, ela não se encerrou porque a temporada já começou, ela continua sendo necessária. Fortaleza anunciou recentemente o Davidson. Acabou de contratar o Davidson. O Alanzinho, a gente fala de uma janela que vai encerrar agora, né, na próxima semana, mas no meio do ano vai abrir de novo. E aí o Fortaleza pode se reforçar, tem jogadores que podem sair. Enfim, é uma função importante realmente. Aí fica essa grande dúvida. Será que isso vai ficar nas mãos do Marcelo Paes, centralizado nele? Ele já fazia parte, como o Alexandre citou, mas será que vai ficar mais voltado para ele? Outra coisa importante que falaram na coletiva de imprensa foi justamente isso, que o Fortaleza, com todos esses processos, né, de profissionalização, de governança, enfim, ele tem deixado de tomar decisões mais individualizadas e passado a tomar decisões mais coletivas. Isso envolve o campo também.
decisões por contratações, tomada de investimento, né? Nós vamos destinar quanto para venda, para compra de jogadores. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que talvez isso seja até uma resposta que os membros lá do Conselho de Administração deram um pouco. Eles falaram: nós não queremos ser uma equipe que personaliza as decisões. Sim. Que tomada de decisão esteja nas mãos de uma pessoa apenas. Não, isso passa por todos, né? Então, eu acho que até mesmo nessa questão de contratação, é importante que essa definição aconteça de uma maneira até rápida, breve, porque daqui a poucos meses, a gente vai estar em junho, julho, que é quando a janela abre de novo, até mesmo para o mercado internacional, porque agora a gente está falando de uma janela, que é uma janela mais simples, né? Janela de estaduais, mas a janela mesmo, assim, valendo, considerando, é a do meio do ano. E aí, a gente fala de um Fortaleza que dentro de campo não está dando respostas muito positivas, que não tem agradado o seu torcedor. E aí talvez seja um momento onde seja necessário você trazer contratações, você fazer investimentos. E aí, até lá, você precisa ter um departamento de futebol organizado para que esses processos possam acontecer naturalmente. Porque não se engane, né? A gente fala de uma janela que abre no meio do ano, mas essas negociações, elas acontecem ao longo do ano. Não só acontece naquele período. Renovações, é só a gente lembrar do ano passado. Ao longo do ano, o Fortaleza foi renovando com vários jogadores, né? Que foi uma das estratégias. Foi o que o departamento de futebol da época pensou. Nossa estratégia de mercado para a próxima temporada vai ser renovar. O Marcelo Paes falou isso. As grandes contratações para 2025 vão ser as permanências dos jogadores, as manutenções de jogadores. Então, por isso que eu volto para aquele ponto inicial, que eu acho um pouco complicado, às vezes, essas mudanças bruscas no decorrer da temporada, porque é a hora em que essas decisões estão sendo tomadas. A grande questão das mudanças, né? E aí é um aspecto interessante, Fernando, porque agora entra em cena um outro elemento, o Conselho de Administração da SAF. A partir do momento em que você tem essas decisões, eles tentaram deixar claro para todo mundo que eles realmente tomam decisões. A SAF não foi vendida, né? A SAF ainda não foi comercializada. Estão aguardando uma carta de intenção de investidor A, de empresa B, mas o que o torcedor esperava naquele momento em que ele vota pela definição disso, em que ele escolhe que o presidente do clube vai se tornar o CEO, porque não é uma escolha direta dele, mas nós sabíamos que seria o caminho adotado. Sim. E aí todo mundo estava ciente naquele momento e o torcedor esteve lá e abraçou essa ideia. Mas o que é que ele ganhou com essa ideia? Então hoje, a partir de agora, nesse momento de definições, o torcedor sabe que existe um conselho de administração da SAF. E, teoricamente, eles tomam as decisões sobre o futebol também, mas não com relação à contratação, não com relação à renovação de jogador. Para isso, eles possuem os funcionários do Fortaleza. E quem são os funcionários do Fortaleza? Alex Santiago, que foi desligado, mas era um funcionário da SAF, porque ele ocupava um cargo de diretor de futebol remunerado. CEO Marcelo Paes, que para muitas pessoas está no ambiente soberano, mas ele está abaixo dentro dessa hierarquia. Funcionário, né? Ele é um funcionário de um comitê formado por 5 pessoas e essas 5 pessoas podem tomar decisões. Então, a partir de agora, é muito importante que essas pessoas apareçam. Porque nos momentos de crise, indefinição, momento de cobrança, quem são cobrados são os funcionários. E aí você vai cobrar o Bruno, o Alex, que agora foram desligados, aí você vai cobrar o Paes. E quem é que manda neles, né? Exatamente. Quem é que está permitindo que esse trabalho ele permaneça? A gente falou muito sobre esse Conselho de Administração, temporada anterior, há um período atrás, quando nós falávamos apenas da reorganização interna, de empresário tal está vindo, ele é um nome bem quisto no mercado. Mas agora, qual é o nível de atuação deles? O nível de atuação deles precisa existir da forma como existiu nessa coletiva. Deles chegarem e responderem perguntas. Darem a cara a tapa. Darem a cara a tapa e serem transparentes de fato. Como foi o caso do Lucero? O caso do Lucero é um grande sinônimo disso. Algo que o clube divulgou como sendo resolvido, foi uma vitória nos tribunais, não fomos lesados, conseguimos um acordo, mas que acordo era esse? De repente surge uma quantia aí, né? Um acordo de 10 milhões de reais, ou seja, é um valor muito significativo e é um valor alto. Talvez nem fosse por tudo que o Lucero entrega. Talvez a gente falasse assim, cara, mas aí o Lucero, ele nos últimos anos participou ativamente de títulos, agora não está em um grande momento, mas esteve muito bem, entregou, havia feito gol em todas as finais, com exceção de 2025, e etc, etc. O Fortaleza gastou muito mais no Machuca.
10 milhões no Luceiro talvez nem seja o grande problema. Mas o problema foi isso não ter sido divulgado. Exatamente. Aí você está falando da transparência seletiva. Ocultar os fatos, né? É de não falar tudo da forma como talvez o torcedor A forma como desejasse. você vende as coisas, né? Sim. Então, por isso que reuniões como a que aconteceram, né? Momentos como esse de indefinição, você precisa ser ainda mais transparente. E aí o Conselho de Administração da SAF vai ter muita responsabilidade nisso. E aí, pensando nessa perspectiva, principalmente sobre as falas que foram feitas pelo Marcelo Paes no vídeo, ele fala sobre esse acúmulo de cargos, podemos dizer assim, porque se ele vai estar mais ativo com funções que eram feitas pelo Alex Santiago e pelo Bruno Costa, ele vai ficar com mais responsabilidades. Até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar o Fortaleza? Fernando, assim, qualidade, ele já mostrou que tem, como o Alexandre citou. Ele foi, assim, o grande nome, o grande rosto desse processo de crescimento do Fortaleza, de permanência do Fortaleza. Eu gosto sempre de destacar isso, porque você chegar ao topo é difícil, mas você se manter lá por tantos anos em níveis tão altos e conquistando novos feitos é mais difícil ainda. E o Fortaleza tem feito isso. Ele não simplesmente chegou na Série A, ele não simplesmente bateu ali no G4 uma vez isolado. Não, ele já fez 2 vezes, já foi para tá na segunda fase de grupos de Libertadores, então é um trabalho também de continuidade. E o Marcelo Paes, ele já mostrou que ele tem experiência. Não à toa que o mercado reconhece isso. Quantas equipes já tentaram tirar o Marcelo Paes do Fortaleza? Sim. Né? Ele tem agora um cargo também de influência, né, mais geral no sentido da liga, né, que outros clubes enxergam a figura dele como essa figura de liderança. Ou seja, capacidade ele já mostrou que tem. Agora, eu concordo com o que o Alexandre citou. Não é fácil você administrar tantas funções dessa forma. Exige muito trabalho para alguém que é envolvido com liga, que envolve muitas reuniões, muitas negociações com direito de transmissão, com empresas, com investidores, com a outra liga, porque a gente vive num momento do Brasil, do futebol brasileiro, que você tem 2 ligas, que elas estão em constantes negociações para ver se chega num acordo, se não chega. Né? A gente está passando aí por um campeonato brasileiro diferente, nesse sentido de venda de direito de transmissão, de cobertura e tudo mais. E o Marcelo Paes, quer a gente queira ou não, ele está envolvido nesse processo, então isso demanda tempo. Né? No próprio Fortaleza, ele tem o cargo de CEO, né, da SAF do Fortaleza, e isso envolve diretamente futebol. Eu acho que ele vai continuar fazendo o que ele já fazia, mas agora com uma responsabilidade maior. E eu acho que até mais, Fernando, no sentido de postura. Porque a gente viu depois daquela da perda do Clássico Rei, o Alex Santiago deu aquele pronunciamento quanto diretor de futebol. Agora o rosto do Fortaleza para esse tipo de comunicação direta com o torcedor é o Marcelo Paes. É ele que vai ter que dar a cara a tapa, como já havia dado numa coletiva anterior, depois daquele momento turbulento, enfim. Né? Então eu acho que é algo que não é tão simples assim. E eu sou favorável a que futuramente se contrate outra pessoa, né? Com cautela, eu não sei se 2, porque a gente teve a saída de 2, né? Um diretor e um executivo de futebol. Mas no ano passado, se eu não me engano, não tinha essa figura do diretor, né? Era só o Bruno Costa. Não, de fato, não existia assim, apesar do Alex ser o presidente e de sempre ser colocado ajudar, como alguém que né? estava nas reuniões. Mas diretamente não tinha esse cargo, então eu acho que pode coexistir o Marcelo Paes. Mas eu acho, na minha avaliação, que é importante que haja uma figura assim como um executivo de futebol. Né? Um cara que está ali diretamente no mercado, que tem esse conhecimento, tem esse know-how. Não que o Marcelo Paes não tenha, mas até o que foi dito na coletiva de imprensa. É importante, na verdade, é até um regulamento enfim, do Estatuto do Fortaleza SAF e também de outras equipes, que você tem alguém que esteja 100% à disposição ali do clube. Ou seja, que não tem outras ocupações. Que a ocupação dele seja aquela ali, de ser dirigir e comandar o departamento de futebol abaixo, óbvio, do CEO. Eu acho que seria importante, eu acho que seria saudável para o Fortaleza. Agora, sim, não é trazer só por trazer. Eu acho que tem que pensar com critério, tem que pesquisar no mercado, porque é uma posição importante dentro do clube, você precisa ter alguém de confiança, mas alguém também que tenha um bom relacionamento no mercado. A gente está falando de um Bruno Costa que tinha uma área específica de atuação. Estados Unidos, porque era onde ele já tinha trabalhado. Já o Alex Santiago, como o Alexandre citou, era mais o mercado sul-americano. E aí é isso que o Fortaleza tem que avaliar. Vamos trazer alguém. Nós queremos alguém com rodagem mais internacional, Estados Unidos, Europa, futebol sul-americano, ou alguém com muita bagagem aqui no futebol brasileiro. Eu acho que são critérios que vão ter que ser estabelecidos, mas eu reforço a minha posição. Eu acho que esse cargo deveria ter alguém contratado para auxiliar o Marcelo Paes e todas essas outras pessoas desse guarda-chuva aí do departamento de futebol. Porque eu não consigo acreditar que eles não faziam nada. Sim. E aí, se não faziam nada, aí o erro está aí, né? Não ter nenhuma atuação. Aí quando você corta, né? Você diminui o seu quadro de funcionários, você diz, não,
mas não precisa repor, não. Vamos resolver aqui. Então servia de quê, né? Aí você fica com essa sensação. Sim. Apesar de compreender que não é isso. Eu acho que esse é um estágio inicial de uma mudança profunda no clube. E aí talvez essa mudança, que em muitos momentos, como o Daniel pontuou, tinha na figura centralizada o Marcelo Paes, mesmo que nas ações não fossem assim, mas ele era o profissional que era o rosto desse projeto, em algum momento ele dividiu as atenções com outros protagonistas. E aí talvez fosse até de interesse dele isso, porque você consegue trabalhar, mas toda a pressão do mundo não cai só sobre você. Você distribui isso em correlação às atividades também. E agora é como se esse movimento estivesse retornando ao que já foi, que é novamente ele à frente do processo. Porque se a gente lembrar, Daniel, em 2021, é quando o Alex Santiago chega, né, para esse cargo de diretor de futebol. Quem era o diretor de futebol do Fortaleza é Daniel de Paula Pessoa. Que é alguém que está novamente no departamento de futebol, que sempre permaneceu participando das decisões, ou seja, e o Marcelo Paes era também do departamento, sendo presidente agora com outros cargos. Então, para mim, em algum grau, em algum nível, é basicamente isso. Você está cercado de pessoas de confiança, todas as pessoas que possuem um longo período no clube. O próprio Júlio Manso tem um tempo vasto no Fortaleza, de atuação, de exibição, de trabalho. Então, todos eles conhecem demais o clube. E aí a gente diz, gente, vamos resolver aqui, a gente não tem problema aqui entre nós, vamos agora tocar o clube. E vamos ficar o nosso grupo fechado aqui. E aí, depois de um período, aí a gente começa a ver. Estão precisando realmente daquele difícil, profissional que precisa olhar lá não sei onde. Aí você vai em busca de alguém. Ou então precisamos de um outro profissional, porque está demanda demais. Aí eu acho que é natural ter esse período de, primeiro, diagnóstico interno, e depois a gente vai ver o que acontece. Não posso falar hoje se é bom ou ruim. Porque eu não sei se da forma como estava bom, e nem sei da forma como está se ficará bom. O que eu posso falar é que eu não acredito que agora o elenco precisa ser blindado. Nisso eu não acredito. Porque eu acredito que quem está no clube, internamente, já sabe dos problemas que tem. Os problemas saíram das muralhas agora. Mas lá dentro e se isso já não estivesse interferindo? E se isso já não fosse um problema em 2025? Isso a gente não tem como saber. Só quem trabalha no clube, só quem está no dia a dia, só o jogador que conversava mais com o dirigente, agora ele não está mais lá. Essa é a grande questão. Então, essa definição eu não sei como será. O que eu sei é que hoje vai se depositar novamente, né, toda a expectativa com relação ao trabalho do Marcelo Paes. E ele vai exercer um papel que ele já exerceu em outro momento. E, além disso, ele internamente também deve fazer movimentos. Como, por exemplo, um convite. Há um profissional que já foi do Fortaleza que pode estar retornando. E aí eu vou falar aqui que é o Geraldo Luciano, que já atuou como vice-presidente, que já teve uma exibição também como presidente do Conselho Administrativo da SAF, que naquele momento, né, temporada ali, fim de 2023, escolheu sair do clube após ele fazer o processo de SAF, e aí por decisões internas, por algum desgaste, por achar que já tinha contribuído demais, e que agora entende que pode ser um momento de retorno, porque é um homem de confiança do Marcelo Paes. Então são movimentos que a gente precisa ter a dimensão de que o Fortaleza realmente está se reorganizando, seja tirando pessoas, seja redistribuindo tarefa, ou seja convidando pessoas que já passaram pelo clube. E aí o Geraldo Luciano é uma figura dessas. Ele vai ser o novo diretor de futebol? Eu não sei. Ele será do comitê, do conselho administrativo? SAF, Ele vai retomar o cargo dele? Será se pode? Aí são coisas que serão debatidas. Mas só estou citando e levantando esse nome aqui porque é uma novidade, mas também é um princípio de explicação de mudança. Você está agora à frente do processo, eu sou o homem do futebol. Marcelo Paes nesse cargo. Então, vou manter meu departamento de futebol, mas vou trazer um cara que eu acho que pode contribuir de novo. Aí ele pode fazer movimentos desses. Estou dizendo aqui que o papelinho está voltando não, viu? O papelinho está muito bem entregado. Mas só estou pontuando que esses movimentos irão acontecer e eu acho que nos próximos dias, semanas e meses, a gente vai ver cada vez mais isso. A temática do nosso podcast é os rumos do Fortaleza com essas mudanças. E aí? Como é que a gente enxerga? Quais serão, de fato, os rumos que vocês esperam e que a gente pode e que o torcedor também pode esperar em relação ao Fortaleza dentro e fora de campo? Assim, para a gente traçar um diagnóstico é muito complicado, no sentido de... Uma expectativa. Exato. Um diagnóstico é difícil, expectativa a gente pode falar, mas ainda assim é muito incerto. Porque pode ser que essa mudança faça super bem para o Fortaleza.
porque foi o que eu falei, tem muita coisa assim que a gente não sabe, que era lá interna, foi justamente o que o Alexandre citou. Então pode ser que essas mudanças sejam a solução do Fortaleza. Não acho que elas são tudo o que o Fortaleza precisa, né? Mas enfim, digamos que elas resolvam muitas coisas, que existiam ali atritos internos, até mesmo em relação ao elenco, comissão técnica, e aí pronto, agora resolveu, o elenco deslanchou, os jogadores são mais tranquilos, Marcelo Paes chegou junto, motivou o elenco, mostrou a cara deles, ó, tô com vocês, tanto é que ele fala no vídeo, né, que essa tomada de decisão de assumir um protagonismo ou reassumir um protagonismo no departamento de futebol, ele falou com o Vojvoda, comunicou ao Vojvoda, comunicou aos jogadores. Então, o que o Alexandre citou, eu acho que é muito importante a gente destacar. Isso não é algo que está alheio ao time dentro de campo, mas eles fazem parte desse processo. Eles foram avisados, eles foram comunicados. Pode ser que alguns não tenham gostado tanto da mudança, outros já podem ter gostado mais. Então, isso impacta o time dentro de campo. É importante o torcedor entender. E aí, pode ser que os jogadores agora mais motivados, mais alegres, mais confiantes nesse novo projeto, deslanche no futebol, né? E dentro de campo a gente vê de Fortaleza que faça mais uma vez uma grande campanha na Série A do Brasileirão, vá bem na Libertadores, que é o que o torcedor mais espera. Sim. E que eu acho que também é o que os próprios gestores esperam. Nenhum quer o mal do Fortaleza. Nenhum quer que o Fortaleza vá mal dentro de campo, porque o Alexandre disse muito bem lá no início, quando a bola para de entrar, muita coisa vai começando a ficar mais evidente, vai ficando mais clara, e isso é ruim de certa forma. Mas é positivo também, né? Eu acho que para a gente ver pontos que às vezes são maquiados um pouco, mas que precisam vir à tona, precisam ser transparentes porque precisam ser solucionados. Mas pode ser, Fernando, que aconteça diferente, que na verdade isso acabe desestabilizando alguns jogadores, uma comunicação que existia ali, né? Pode ser que o relacionamento do elenco e da comissão técnica com o Bruno Costa e com o Alex Santiago fosse muito bom, né? A gente falou de um Alex Santiago que participou da montagem desse elenco, de um Bruno Costa também, e participaram diretamente, o Alex Santiago viajando para trazer os jogadores e participando desse processo. Então é muito difícil, mas eu acredito, Fernanda, que o Fortaleza, ele tem, de certa forma, uma autonomia. A gente até conversou isso aqui em outros momentos da nossa vivência interna, né? Que às vezes quando uma pessoa deixa um cargo, não é o fim do mundo, as coisas vão se reorganizar, às vezes demandam um pouco de tempo, mas elas vão se encontrar. O Fortaleza não perdeu todo o seu departamento de futebol, eu acho que a grande figura, a grande cabeça pensante ainda está lá, que é o Marcelo Paes, e que se ele fizer, de fato, se dedicar, ele pode fazer um bom trabalho, como já fez em outros momentos. Eu acho que assim, é uma incógnita, mas eu acredito que o Fortaleza consiga superar essa turbulência. Porque a gente fala de um elenco também que muitos jogadores em um espaço de tempo recente já deram retornos muito positivos dentro de campo. A gente fala de um Fortaleza que foi 4º lugar do Brasileirão com basicamente essa mesma base de elenco. E os jogadores não desaprenderam a jogar futebol. Então eu acho que com alguns ajustes, com algumas contratações, por que não? No meio do ano, nessa janela, como já chegou o Davidson, o Alanzinho, outros jogadores, eu acho que o Fortaleza pode se encaixar. Eu acho que o importante mesmo é existir isso que o Alexandre citou. O departamento de futebol, comissão técnica, jogadores, eles têm que se fechar e dizer assim, olha, houve esse momento de turbulência, nós estamos passando, houveram mudanças internas, mas nós precisamos nos concentrar em conquistar os nossos objetivos e nós temos capacidade para isso. Vamos diagnosticar os problemas, vamos ver aquilo que está sendo bom, vamos adaptar, corrigir a rota. Às vezes corrigir a rota é voltar, trazer alguém que já saiu, né? Às vezes a gente fala muito de novidade, mas às vezes é voltar atrás, voltar alguns degraus atrás, mais para baixo. Enfim, acho que o Fortaleza tem condições assim de suportar essa crise, como já superou outras crises até maiores do que essa, e eu acredito sim numa virada de chave, e a gente torce para que isso aconteça, tanto na Série A como na Libertadores e nas outras competições que o Fortaleza terá. Basicamente é realmente se reencontrar. Eu acho que o que o Fortaleza está precisando é isso. E aí isso vai para todas as esferas do clube. O clube, ele não chegou aonde ele chegou com uma ascensão meteórica nacional porque não havia trabalho. Ele chegou lá porque tinha trabalho. Ele realmente é o time da Série C que está na Libertadores. Muita gente pondera sobre isso. 8 anos de Série C, 8 anos de Série C. Aí você começa a trocar, né? Por uma grande gama ano que vem, se permanecer na Série A, são 8. São 8 anos de Série A. Aí você começa a reverter os números, né? A dizer, é o time que vai para a Libertadores, é o time que chega em decisão internacional, como foi na Sul-Americana, que ganha torneio regional, que chega no G4 com a melhor campanha da história do futebol nordestino em todos os quesitos. É pontuação? Tem. É colocação? Tem também.
Ah, é presença em torneios internacionais. A gente viu esse ano o Bahia celebrando demais o retorno à Libertadores, né? Após um grande período de distanciamento. E a gente fala de um Fortaleza que nos últimos 4 anos, em 3, esteve na competição. Então, é preciso o Fortaleza olhar para si. É para entender o que ele fez e como é que ele chegou até aqui. E aí tentar retomar isso. Não significa fazer a mesma coisa, mas significa tentar se reconectar dentro desse aspecto. Porque o que era o Fortaleza anterior? Um time extremamente ligado ao seu torcedor. As decisões do Fortaleza, elas eram exatamente as decisões que o torcedor gostaria que acontecessem. Mas não só isso, elas também, muitas vezes, quando o torcedor não conseguia perceber, era entregue ao torcedor, era dito ao torcedor de que aquilo era o melhor caminho. E aí você tinha plena convicção e confiança em tudo que estava acontecendo. O que o Fortaleza vendeu ao seu torcedor foi credibilidade. Então, ao longo de todo esse período, ano após ano, ele fez algo que ninguém nunca fez. Se a gente for levar em consideração o título da Série B, participação na Sul-Americana, permanência na Série A, ficar no top 10 da Série A, que também era um aspecto também debatido, conquistar tantos pontos, aí começam os recordes quebrados, aí começam os tabus Melhor campanha derrubados. da história. Aí você começa nunca tinha vencido time tal e em estádio tal, venceu. Então, esportivamente, o time conseguia fazer isso, mas não era só esportivamente. É porque você tinha também, dentro do clube, profissionais todos alinhados em prol disso. E eu acho que é isso que o Fortaleza precisa reencontrar agora. Não necessariamente contratando o gestor tal, que veio da La Liga, por exemplo. O cara que veio da Premier League, que revolucionou o rapaz e etc. Não isso. Mas olhar para dentro mesmo do clube, da sua base. O que é que você precisa reorganizar? O que é que não está certo aqui? Em que momento a gente começou a errar? Foram as contratações. Nós começamos a contratar um perfil totalmente diferente. Então, refaz isso. Foi trazer pessoas aqui que, em determinado momento, queriam se tornar mais importantes do que o clube é. Então, essas pessoas não precisam estar aqui. Foi realmente não fazer a mudança estrutural que o Vojvoda pediu. Então, é momento de fazer. Eu acho que são essas as questões que o Fortaleza vai precisar se reconectar agora. Porque é um momento de turbulência, mas que esse clube já passou por inúmeras turbulências, já passou por muitas crises, e em muitos momentos ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu reagir. E acho que esse é um momento importante para ele reagir, porque a gente não está falando de um clube que está fadado à falência, não estamos falando de um clube que está em último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, em qualquer momento vai ser rebaixado. Não, a gente está falando de um momento da temporada em que você tem as principais competições largando. Ele tem a pontapé inicial na Série A, pontapé inicial na Libertadores, outros desafios pela frente, uma janela se aproximando. Então, tem muita coisa ainda para acontecer lá no Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza precisa se fazer valer disso, ou tentar se reconectar a isso, a própria história desse clube. E a história recente, que é uma história de muito profissionalismo. Eu não acho que acaba tudo isso por conta de uma crise ou de um momento instável, mas é fato que agora as pessoas vão olhar para o projeto e dizer, esse projeto nem sempre a gente pode dizer que está tudo certo, porque a gente viu que naquele momento haviam coisas erradas e o clube precisou tomar uma decisão. É isso, meninos. Nosso papo encerra por aqui. Agradecer sempre a parceria, poder contar com vocês e deixar aquele abraço especial para quem nos acompanha. Um abraçaço, viu? Obrigado pelo convite, para ti, também um abraço para o Daniel, para todo mundo que está ligado. Espero que a gente possa ter explicado um pouquinho, né, dessa situação interna e que a gente possa em outros momentos vir aqui também para falar sobre o campo de fato, né? Ou o que o Fortaleza tem feito para se reestruturar, se reorganizar, porque a temporada aí é longa e tem muita coisa para acontecer ainda. É isso, Fernandinha. Foi um prazer estar aqui ao seu lado, do lado do Alexandre, para a gente falar um pouco sobre esse momento de turbulência do Fortaleza. É importante falar sobre isso, né? Eu acho que não é algo que o torcedor deve dizer assim, deixa isso para lá, vamos focar só no campo. E isso influencia no campo, a gente falou, estão ligados, né? Um influencia o outro. E é importante que o Fortaleza também tenha essa dimensão, como aparentemente está tendo, de ter cuidado com esse seu bastidor interno, sua política interna, administração e tudo mais, para que, consequentemente, possa dar bons frutos. Essa ascensão do Fortaleza passou muito por isso e, certamente, essa retomada ao longo da temporada que
que o torcedor tanto espera que aconteça, também vai passar por isso. E até a próxima. Até a próxima também para você que nos acompanha. Já sabe onde é o nosso encontro. Tem na TV Diário todas as sextas-feiras, na Verdinha aos domingos, aqui no canal do YouTube do Jogada e também no seu principal tocador de podcast. Eu conto sempre com a sua participação e audiência. Tchau e até a próxima.